Pode começar. E aí, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a esse nosso segundo bate-papo da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui, eu, Matheus e o Natan, já estivemos conversando sobre o assunto da nossa primeira aula e hoje conversaremos sobre um novo assunto, não é mesmo, Natan? É isso aí. Na verdade, é o terceiro bate-papo, que a gente fez o primeiro da introdução. É mesmo, eu sempre esqueço, né? Na aula passada eu falei a mesma coisa. Eu falei nosso primeiro bate-papo, que é o segundo, né? Eu sempre esqueço da introdução. Aliás, se você não assistiu, esse é o nosso vídeo da introdução ao tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Após terminar esse vídeo, dá uma olhada lá, confere o conteúdo que a gente preparou aí para vocês estarem a par do que estaremos estudando na nossa Escola Bíblica Dominical neste período. Isso aí. E é sempre bom relembrar que aqui nesse bate-papo não é onde a gente trata o conteúdo da lição em si. A lição já foi ministrada no domingo e o vídeo já foi disponibilizado através do YouTube e também do canal do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, se inscreve lá também, tem um link, tá? Vou deixar aqui na descrição. Vai estar na descrição? Legal. Então é só clicar no link e aí você já vai automaticamente entrar no grupo, tá? Vai fazer parte do grupo. Lá no grupo, esse grupo ele é exclusivo para EBD, tá? Para você tirar suas dúvidas, para você até mesmo trazer um ponto de vista do estudo, daquilo que você entendeu, algo que você concorda ou discorda, tá? Então você fica bem à vontade nesse grupo e aqui também no canal do YouTube. Nós pedimos sempre para que você nos ajude na divulgação desse canal, desse material, tá? Então, se você puder, se inscreve aí, se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser relevante, né? Então, compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, tá? Com seus familiares, com quem você quiser. Eu sempre falo que apesar de ser um trabalho desenvolvido pela Igreja Batista no Caminho da Fé, não é exclusivo, tá, para os membros da Igreja Batista no Caminho da Fé. Sim. É para todos aqueles que realmente têm o desejo de aprender um pouco mais e querem realmente, de alguma forma, aprender conosco, né? Se a gente puder somar, puder somar na sua vida, vai ser um prazer enorme, tá bom? Com certeza. Vamos lá, Matheus. Então, pessoal, hoje nós estamos num cenário diferente, né? Se você reparou aqui já no começo, nós passamos por diversos locais, na minha opinião, muito bonitos. Agora nós estamos, olha só que legal, assistindo aí um cenário de um céu noturno, muito bonito. E nós separamos esse conjunto de imagens para a gente relembrar, para a gente observar e nos atentarmos ao quão incrível é a natureza, o quão incrível é esse local que nós moramos, né? Esse planeta que nós moramos. Eu acho que quando a gente para observar com calma mesmo, com atenção e reparar em cada detalhe da natureza, em cada detalhe de tudo que foi criado, que faz parte desse mundo, a gente acaba vendo quão incrível é tudo isso, né? Então, se você assistiu a nossa aula da EBD, você reparou que o tema da aula foi Deus é Criador. E aí, por isso, nós quisemos estar nesses locais, né, de natureza, para a gente se atentar e se lembrar de todas essas coisas que Deus fez. E estaremos conversando um pouquinho sobre isso ao longo da nossa aula. Certo? Isso aí, certo. É aula não, bate-papo. Bate-papo. Gente, eu tô assim, sabe? Tô assim, aula, bate-papo, segundo, terceiro, mas dá tudo certo. Acho que você tá me entendendo, né? Com certeza. É interessante, assim, porque a gente olhando, né, as imagens que estão passando aí ao fundo, a gente vê a diversidade, né? E de onde veio tudo isso, né? As pessoas costumam dizer, os grandes estudiosos, aí, os cientistas, né, eles dizem que os olhos humanos, né, não são capazes de capturar, de definir todas as cores que nós temos espalhados através da natureza, do universo, de todas as coisas. Assim. Então, nós somos limitados. Então, certamente não foi um homem que fez. Né? A gente não teria a capacidade de criar algo com essa magnitude, né? Essas maravilhas. Então, quando a gente começa a contemplar realmente a natureza, quando a gente começa a contemplar as espécies que estão espalhadas no nosso planeta, tudo que tem acontecido, teve que partir de alguém.
né? Não é possível que do caos ou do nada isso surgiu, né? E como você falou, o tema que nós vamos tratar hoje, que é o tema da lição que já foi abordado, né? Deus, o Criador, né? E para nós cristãos é fácil, né? Acreditar que Deus é o Criador. É muito fácil, né? A gente partir desse ponto aí. Mas será que todos pensam assim? Todas as pessoas que estão no planeta Terra, eles pensam assim? Não, não. Na verdade, nós vemos muitas pessoas que não acreditam que tudo que existe, né? Todo o universo, e aí no universo a gente fala do planeta que nós moramos, o planeta Terra, os outros planetas do nosso sistema solar, as estrelas, o universo, as galáxias, tudo. Muitas pessoas não acreditam que existe tudo isso por obra de criação de um ser superior. Nós, como cristãos, acreditamos que Deus, como Deus é um ser superior, ele fez tudo isso. Mas muitas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam que foi criado por um ser, e sim foi acontecendo, isso foi sendo criado por uma sucessão de eventos, talvez. Tem algumas definições mais precisas sobre isso, mas eu acho que bem por cima as pessoas acabam acreditando que foi uma sucessão de eventos que foi levando à criação de uma coisa, depois outra, mas tudo sem a arquitetura, sem o planejamento e sem a interferência de um ser superior. Se você também está assistindo essa nossa conversa e entende um pouco mais sobre isso e quiser aqui corrigir a gente ou colocar o seu comentário também explicando melhor um pouco mais sobre isso, fica à vontade, porque aqui ninguém é especialista, a gente pode estar errando em algumas definições, eu pelo menos falo isso de acordo com a minha ótica, o meu ponto de vista, com o conhecimento que eu tenho. Mas respondendo, então, não. Nós, como cristãos, acreditamos que foi Deus quem criou tudo isso. E pra gente é fácil, igual você falou, né? Porque a gente acredita. Mas muitos não acreditam. E aí, como que fica isso, né? É curioso. É um assunto, assim, que pode gerar bastante conversa em cima disso, né? Teve uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção, né? Com relação à criação. Você falou de arquitetura, né, de planejamento e tudo. E se a gente for pensar, você aí na sua casa, quando você vai fazer um bolo, como que você começa a fazer esse bolo? Com certeza você começa primeiro separando e organizando os ingredientes. E também tem a forma certa de você colocar esses ingredientes para serem misturados. Você não coloca eles de forma aleatória. Cada um tem a sua ordem, né? Tem a sua sequência. Sua quantidade certa. Sua quantidade. Então, assim, partiu de alguém. A criação do mundo também ela foi de uma forma organizada. Né? Nós vemos lá em Gênesis, cada dia ali em que teve um acontecimento no processo da criação, ele foi de forma organizada. Não houve animais antes de haver plantas. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Do que os animais iriam se alimentar? Os animais que comem planta, né? Porque tem os animais que não comem planta. Não, mas os animais herbívoros que eles iam se alimentar do quê? Né? Então eles precisavam das plantas. E nós vemos também que o homem foi uma das últimas criações. Né? O homem foi a última criação de Deus. Por que o homem foi a última criação de Deus também? Né? Existe uma ordem, existe ali uma arquitetura, existe todo um planejamento. Nós vemos quando Deus ele começa primeiro separando as trevas, o dia da noite, a terra seca das águas, tudo isso é uma ordem. Não é de forma aleatória. Deus não fala assim, vou fazer desse jeito aqui porque eu acho que tem que ser assim. Não, foi tudo planejado. Perfeitamente. Então, assim, só um ser como o nosso Deus, só alguém assim com essa mentalidade, com essa forma de organização e de pensamento que poderia fazer algo dessa forma. Sim. Tem muitos aí que acreditam lá na teoria do Big Bang, por exemplo, né, que foi uma grande explosão e acabou com as espécies que haviam na Terra, e etc, etc. Mas pelo menos, esse é meu ponto de vista, eu acredito que de uma explosão você não gera vida. De algo que está destruído, que está acabado, como que você pode gerar vida dali? Essa é a minha forma de pensar, pelo menos. Então, quer dizer que se eu pegar uma bomba,
tá? Eu fiz lá uma bomba e aí eu vou num parque, coloco essa bomba lá onde tem flores, onde tem um monte de coisa e eu detono essa bomba, mas essa bomba é de uma grande magnitude, tá? E eu detono essa bomba ali. Pode ser que daqui a 500 milhões de anos ou alguma coisa num processo assim, vá surgir lá um broto de alguma coisa, né? Mas o processo é muito demorado para surgir vida do meio de um caos, do meio de uma destruição. É muito mais fácil a gente pensar que realmente foi organizado, foi planejado, foi estruturado. E aí você consegue ver todo o processo ali em Gênesis, quando Deus ele começa a criar o dia, começa a criar a noite, começa a separar as águas, começa a colocar os seres viventes, as plantas, o homem, tudo assim de uma forma bem organizada. Então, para nós cristãos, realmente a ideia de que Deus é o Criador é algo que é muito fácil, né, para aceitarmos. A gente pode até discordar em algumas coisas, por exemplo, no dia, né? Ali, será que o dia é exatamente literal 24 horas? Né? Como que eram contados o tempo naquela época, né? Eu não sei, né? Talvez se alguém souber aí, pode colocar pra gente. Mas existe algum tipo de debate nesse sentido. Mas quanto a quem criou, a quem fez, sim, né? Acho que não há discordância no meio do povo cristão, né? E é muito curioso, porque pensando até no exemplo que você deu da receita de bolo, assim, às vezes a gente com a receita erra e o bolo não dá certo. É verdade. E pensar que alguém foi capaz de criar tudo isso. E são assim, perfeito, é tudo perfeito. Quando a gente para reparar os detalhes, as coisas se encaixam, as coisas fazem sentido. E eu pelo menos não, para mim faz muito mais sentido pensar em um ser que criou tudo isso do que eventos aleatórios foram gerando e as coisas foram indo e acabou em tudo isso. Para mim faz muito mais sentido, é muito mais lógico pensar um ser todo poderoso, que tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria, que conseguiu e que criou tudo isso, do que simplesmente uma obra do acaso. Esse é o meu ponto de vista. Uhum. Então, da mesma forma, acredito que foi Deus quem criou o mundo, quem criou todos os seres vivos, tudo que há nesse mundo foi obra das mãos de Deus. Então, isso é o que faz sentido para mim. E eu acredito que a maioria dos cristãos devem pensar isso, né? Eu acho que é algo assim. Como você falou, tem algumas discordâncias, às vezes a gente lê alguma coisa e fala, mas como será que foi? Porque a gente não tem os detalhes precisos de como foi cada coisa, como aconteceu. Isso a gente não tem essa visão, até porque é algo muito complexo, eu acredito, para o nosso entendimento. Mas, no geral, pelo menos nós como cristãos acreditamos que foi Deus quem criou. E se você discorda da gente, comenta aí o que você acha. É legal, eu acho que essa interação de diferentes opiniões pra gente ir crescendo e aprendendo juntos, né? Um ponto legal, né, que a gente vai ver em relação à criação, que muitos acreditam no evolucionismo, né? Que é o que o Mateus está falando, né? Que acreditam que foi por processos e aí as espécies elas foram evoluindo. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? De uma borboleta virou uma águia, né? Não é isso. Nós, seres humanos, nós vivemos em constante evolução. Não é que nós tínhamos cauda no passado e deixamos de ter cauda, não é que tínhamos orelhas de elefante e nossas orelhas foram encurtando com o tempo. Não, nada disso. Não é bem assim, né? Está sendo bem exagerado. Bem exagerado. Mas a evolução que a gente fala é com relação ao conhecimento. Né? A nossa época agora mesmo, a gente tem acesso a muitas coisas que os nossos antepassados não tinham. E nós fomos evoluindo. Quer ver uma coisa? Nós evoluímos na questão da comunicação.
até um tempo atrás, você se comunicava através de carta ou você se comunicava através de um telefone, de uma ligação telefônica. Muitas vezes você ia lá no orelhão, usava uma fichinha, colocava lá, né? Não sei nem se tem alguém ainda que é do tempo de ficha. Eu peguei a fichinha lá. Então, essa era uma forma de comunicação. Hoje nós temos outras formas de comunicação. Né? Nós temos outros meios de comunicação, então a tecnologia nos ajuda, só que não adianta você ter a tecnologia se você não evoluir a sua mentalidade para poder usar a tecnologia a seu favor, senão você vai continuar vivendo no tempo das cavernas. Né? Você sabe que tem acesso ao celular, no celular você tem um monte de coisa, mas você fala, não quero me envolver com isso. Então você certamente não evolui no seu tempo. Então, a evolução que eu vejo é nesse sentido. Tinham coisas que no passado era algo impossível de ser alcançado por falta de conhecimento mesmo, e hoje nós temos. Então, eu acredito que a evolução humana, ela venha nesse sentido, não de que nós, igual falam, que nós viemos dos primatas lá, né, dos macacos, e aí foi evoluindo. Tem até uma imagem que é bem conhecida de todos, que começa lá com, acho que é com um macaquinho, né, vai crescendo até os Homo sapiens e até chegar a nós, né? É isso? Me corrija aí se eu estiver errado. Então, aquela evolução, para mim, aquilo lá não existe. Porque eu acredito que na questão de criação, homem, Deus já nos fez assim. Deus já nos fez assim. Então nós evoluímos, que nós éramos um bebezinho, né, pequenininho, nós fomos crescendo, nos alimentando, crescendo. Então nos tornamos homens e mulheres adultas. E aí a partir disso, você vai tendo que a marca do tempo, né, no seu aspecto físico. Você vai envelhecendo e vai tendo os desgastes do corpo naturalmente. Mas você não evolui para uma outra espécie. Você não deixa de ser humano. Você continua sendo ser humano. Então eu vejo que Deus na criação, ele é perfeito nesse sentido. Ele já cria as coisas com o seu propósito perfeito já. Olha, isso aqui é uma árvore, uma espécie de árvore, sei lá, um carvalho. Ele não vai deixar de ser carvalho, ele vai continuar sendo. Isso aqui é um eucalipto, ele vai ser eucalipto até a morte dele. O homem vai ser homem até a morte dele, a mulher vai ser mulher até a morte dela, não vai evoluir para uma espécie diferente. Então, quando a gente pega algumas teorias com relação à criação, claro que a gente precisaria aqui ter um conhecimento maior para falar para os irmãos, mas o que eu vejo através da Bíblia, e aí sou eu, Natan, tá? Não é opinião de ninguém, a minha opinião, quando eu leio as Escrituras, que eu vejo lá em Gênesis, Deus criando todas as coisas, eu acredito que Deus já criou todas as coisas com a sua finalidade determinada. As coisas, elas não vão mudar o seu conceito de ser por conta daquilo que o homem pensa, por conta daquilo que o homem acha. Não. Nasceu para aquele propósito, ele vai até o fim com aquele propósito. Eu vejo Deus dessa forma, no período da criação ali, ele já determinou todas as coisas, as aves, nós vemos as espécies, ele até determina qual espécie seria doméstica e qual não seria, ele determina ao homem do que ele poderia se alimentar, do que não poderia. Então nós vemos que Deus, ele já cria todas as coisas com os propósitos determinados. Eu acho que aí a gente acaba discordando e diferindo um pouco, pelo menos eu e você, mas eu acredito que na verdade essa seja a opinião de uma grande maioria dos cristãos, não sei, pode ser uma impressão errada minha, mas eu não acredito que seja exatamente dessa forma. Eu acredito que a evolução sim acontece, e evolução diferente de evolucionismo, porque evolucionismo é a cosmovisão, onde a pessoa vê como visão de mundo a Terra, o universo surgindo do nada. E já a evolução eu creio que seja um pouco diferente. E eu falo isso justamente baseado a todas as contribuições, as contribuições que a ciência já nos trouxe, e todos os escritos, todas as respostas que a ciência já obteve através de longos e longos anos de estudo. Então, isso não significa que eu estou dando mais valor para a ciência do que
para o que está na Bíblia, porque a questão não é essa. A questão é que, assim como acho que nós já comentamos, Deus ele tem a sua revelação geral e a sua revelação especial. Então Deus ele deu a revelação do livro das obras, que é a natureza, e a sua revelação no livro, que é a Bíblia, a sua palavra. Então, se Deus se revela tanto na sua palavra, na Bíblia, quanto na natureza, ele não vai se revelar de forma diferente na natureza do que ele se revela na sua palavra. Então, eu acredito que nós temos que levar em consideração e entender os dois lados. E não tenho conhecimento científico suficiente para embasar um argumento a favor da evolução, mas eu fico curioso, eu tenho uma certa curiosidade, um certo olhar diferente sobre isso, de tentar entender como isso realmente aconteceu, porque os achados científicos nos mostram que houve evolução. Nós vemos fósseis, ossos que mostram várias outras criaturas em períodos muito, muito distantes. Então, faz sentido cientificamente pensando. E isso não desmerece em nada a obra de Deus, porque eu acredito que Deus possa ter escolhido se revelar, escolhido fazer tudo isso dessa forma. Ele pode ter escolhido um processo longo, evolutivo, para que as coisas chegassem onde estão. E isso não desmerece de maneira alguma. Isso continua sendo incrível, maravilhoso, perfeito, tudo isso. Então, da minha forma de ver, é que as coisas não são assim, criou e já nasceu assim, entendeu? Eu entendo que a gente tem eu vejo sentido, pelo menos, na questão da evolução. E evolução não sendo evolucionismo. Deixa eu só fazer um questionamento para ver se a gente chega próximo de uma linha de pensamento. Não que eu queira mudar o que você tem falado, mas eu acredito, como eu estava falando, na questão da evolução, nesse sentido de que com o passar do tempo a gente vai aprendendo novas coisas, a gente vai se adaptando ao mundo em que nós estamos. E isso com certeza também se dá aos animais, às espécies e tudo mais. Mas, por exemplo, um réptil, ele não deixou de ser réptil. Não. O mamífero, ele não deixou de ser um mamífero. Não, isso não. Então, assim, por mais que existam, e pode, nos nossos tempos, animais híbridos ou até novas espécies de animais, por exemplo, o próprio cachorro, né, que a gente tem em casa, o cachorro você tem N raças de cachorros diferentes, que é cruzamento de uma raça com outra e tudo mais. Então, mas a espécie dele canina, ele não deixou de ser canino, ele não deixou lá de ser um cachorro. Mas eu acho que isso é uma visão talvez errada que as pessoas tenham do que evolução, porque aquele próprio exemplo que você deu do macaco vindo se tornando humano, a evolução não corre dessa forma. O macaco não precisa deixar de ser macaco para que um humano surja. Não é que todos os macacos evoluíram para ser um humano. Eu acho que nenhum macaco evoluiu para ser humano. Tudo bem, mas é que você fala assim, o réptil não deixou de ser um réptil. Exato. Então, mas é que assim, talvez algumas pessoas pensem que então a gente só tá aqui porque primeiro foi uma célula que se tornou tal animal. Não é isso, exato. Entendeu? E da mesma forma, eu não sei se, por exemplo, eu não estudei, eu não tenho conhecimento científico suficiente para falar como, pelo que a ciência mostra, pelo que a evolução mostra, a partir de qual momento que nós, seres humanos, com essa consciência que nós temos, aparecemos. Se foi realmente do macaco, como que foi isso, entendeu? Bem, a Bíblia nos diz que é desde o princípio, né? Quando Deus nos criou, assim, por mais que exista, que a ciência tente provar o contrário, por mais que a ciência tente achar argumentos para dizer que não foi isso, mas nós vemos lá o cuidado que Deus teve na nossa criação. Nós vemos que nós somos diferentes de qualquer outra espécie. Sim, então,
ter a atenção que Deus dá quando Ele fala que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e não é no aspecto físico em si, mas é no aspecto de raciocínio, no aspecto de pensamento. Então, é tudo isso que a gente precisa ver. Claro, a ciência sempre ela tenta provar as coisas, né? Ela precisa provar, a ciência é para isso, ela tem que provar se realmente é verdade ou não. Mas nós vemos no decorrer dos anos, a própria ciência muitas vezes ela refutando algumas coisas que há tempo atrás ela afirmava com muita veemência, né? Então a gente precisa analisar essa questão. Aí eu sou frio para dizer, tá? Eu não consigo ter uma outra visão a não ser essa bíblica, de que nós fomos criados realmente à imagem e semelhança de Deus. Não, entendeu? Eu entendo. E quando eu digo que não é tipo, a gente é um animal que evoluiu e deu certo. Em um momento nenhum isso. Eu só acredito que em tudo a gente pode entender que Deus teve um cuidado, né, quando Ele criou o ser humano. E talvez nem pensa que tipo, nossa, Ele fez assim do nada, ele tá totalmente isolado de todas as outras espécies, entendeu? Talvez sim, talvez não, eu não sei. O que eu penso é assim, tem sentido as contribuições que a ciência tem trazido, então concordo discordando. Mas assim, pra mim, é a minha opinião, entendeu? Pra mim faz sentido, e assim, é algo até que fica como uma lição pra mim, pelo menos. Eu não sei se você tem esse interesse também, isso desperta essa curiosidade, mas eu, assim, pretendo ainda em algum momento estudar para ter uma noção melhor, para ter um conhecimento maior sobre isso, sobre o que realmente as teorias científicas o que as teorias científicas dizem, o que a ciência tem de comprovação e o quão isso é possível não ser aplicado, porque eu acho que a questão não é aplicar a ciência na Bíblia. Eu acho que nós temos que entender as duas coisas e para mim, a partir do momento que faz sentido, eu acho que isso é ok, entendeu? Não é que eu preciso desvalorizar a palavra da Bíblia porque a ciência faz mais sentido para mim, ou o contrário também. Eu acredito que as duas coisas são essenciais. E a partir do momento que a gente consegue ter um entendimento e um conhecimento de ambos os lados, a gente consegue formular uma ideia ou uma opinião. Então, eu acho que é isso. Eu imagino que tenha ficado bem confuso para você, porque eu mesmo não tenho assim tudo bem definido. Mas, na minha opinião, eu tenho essa tendência a acreditar que não é tipo... Acreditar que a evolução ela tem sim sentido. E não que isso não tenha sido planejado por Deus. Eu acredito que em cada detalhe, se Deus escolheu criar o mundo e criar a humanidade a partir disso que a gente conhece como um processo evolutivo, eu acredito que Ele tem toda a capacidade, Ele fez isso da melhor forma possível, Ele fez isso perfeitamente. Então a gente concordou num ponto, né? Pelo menos. A questão é, eu não desmereço de forma alguma, e eu não acho que Deus... em algum momento ele perdeu o controle, a gente acabou evoluindo porque não é planejado. Não, de forma alguma. Eu acredito que nós, como somos hoje, fomos planejados para sermos dessa forma por Deus. E essa forma, assim, quando Deus criou inicialmente o homem, né? Porque depois tem toda a questão da queda e tudo mais. Então, o que eu digo Deus planejou o ser humano da forma correta. Eu acho que é isso. Acho que eu tô meio confuso. Enfim, eu continuo acreditando que Deus é soberano, Deus tem todo o domínio e Deus foi sim o criador do mundo, de todos os seres vivos que há nele. E é isso, eu só fico meio curioso e tento entender os achados que a ciência tem e o quão isso faz sentido de acordo com a visão que a Bíblia nos traz. Quando você estava falando, ficou uma imagem na minha cabeça, né? Por exemplo, o que eu posso fazer com uma árvore? Várias coisas. Eu posso fazer várias coisas, né? De uma árvore eu posso fazer desde uma mesa, uma cadeira, uma porta, mas papel eu posso fazer um barco, posso fazer qualquer coisa. Então, assim, isso querendo ou não, é um processo de evolução, né? De uma árvore eu estou criando outras coisas. Mas ela não deixou de ser árvore na sua essência.
Sabe, aquela mesa, ela, por mais que ela receba um outro nome, mas a origem dela foi uma árvore. O papel, por mais que receba um outro nome, a origem dele foi a árvore. Nós temos, no caso aqui, nos nossos dias atuais, né, o petróleo que movimenta o mundo, bem dizer, quantas coisas são feitas através do petróleo. Então, eu acredito nesse tipo de evolução. A gente vai conseguir criar novas coisas, a gente vai adaptando o mundo e tudo mais. Então, algumas espécies, né, nós vemos que elas passaram por esse processo de evolução. O que aí eu refuto totalmente dizer que de uma determinada espécie surgiu uma nova espécie que não tem parente nenhum, não tem nada a ver. Isso mas não tem nada a ver. Isso eu não consigo entender. Semelhantes. Assim, uma coisa que difere muito do ser humano para os animais é a questão da consciência. Então. Mas em questão de semelhanças, tem muitas. Agora, claro que vai ter. Foi um único criador. Não, então, por isso mesmo. Nós vemos a mão de Deus. É uma coisa completamente diferente. Não é completo, é diferente. Não, é diferente. Não, mas eu não posso jamais. Essa é a minha forma de pensar. Claro que tem outras formas de pensar. E aí, talvez a gente tenha essa discussão porque nenhum dos dois tem um conhecimento científico. Exatamente, correto. mas só um exemplo. Se a gente tivesse o conhecimento do que realmente a ciência diz, eu acho que talvez a gente conseguiria até formular isso de uma forma diferente, entender o que esses aspectos da evolução mostram. Porque talvez a gente tenha uma visão muito errada de que a evolução mostra que o homem veio do macaco e como foi esse processo. Eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, não, mas só da ciência citar algo assim, para mim eu já refuto. É uma coisa que para mim é inaceitável. Porque se o meu Deus, ele me fez da forma como eu sou e a ciência, de alguma forma, ela tenta provar o contrário, eu refuto a ciência. Desculpa, por mais... Ok, vamos estudar, vamos nos debruçar em cima desse assunto, mas... Antes do bolo ser bolo, ele era outra coisa, ele era outros ingredientes, entendeu? Mas aí você está falando de uma mistura de ingredientes. Então, para nós, é como... Vamos lembrar o seguinte, o homem, ele é um ser limitado. Deus não é um ser limitado. Então, quando Deus ele está fazendo todas as coisas lá no processo da criação, ele já tem em sua mente, né? E aí nós partimos lá do nosso princípio da conversa aqui, que é a questão da estrutura, da arquitetura, do planejamento. Deus já tem tudo planejado, Deus já tem tudo arquitetado. Então, assim, Deus não fez nada de surpresa. Agora, o que está faltando? Deixa eu fazer isso aqui. Peraí, que tá. A única coisa assim que nós vemos que aí não é que Deus foi pego de surpresa, mas ele viu que estava faltando para o homem um ser semelhante ao homem, e aí sim ele cria a mulher por uma necessidade que Deus viu do homem. Então ele vai lá e cria a mulher. Mas em todo o processo da criação, nós vemos lá que ele faz os peixes, os seres, né, marinhos, depois ele faz os animais. Então todo o processo ali da criação, ele tem esse cuidado, ele tem essa organização. Eu não consigo entender, por mais que a ciência venha, por mais que, né, hajam estudos e tudo mais, não, foram durante um período, o processo demorou bilhões e bilhões de anos até o homem chegar da forma como o homem é. Olha, precisa mostrar provas, né? Aí você fala, tem provas. Quais? Não tem nenhuma prova, por exemplo. Nós temos chimpanzés ainda. Não temos? Nós temos orangotangos, nós temos um monte de espécie de macaco. Nem sei se é a espécie mesmo. Mas, então vamos pegar um DNA do animal desse e confrontar com o DNA do homem, né? E ver lá qual é a semelhança. Eu acho que você está sendo, talvez assim, usando argumentos que faz sentido na sua cabeça, mas não fazem sentido cientificamente para você querer comprovar uma coisa. Agora, sim, você acha que isso invalidaria se Deus quisesse fazer tudo a partir do processo de evolução? Você acha que ele
Se ele escolheu esse método, ele não continua sendo soberano e da forma mais sábia foi a que ele fez? Mas daí então a Bíblia não nos traria da forma como ela traz. E de alguma forma a história seria contada diferente. A história seria contada de forma diferente. Gênesis 1, você não pode querer é uma linguagem especificamente para ser lida literalmente. Mas isso é a sua forma de pensar, é a sua visão. Não é minha. Não é minha. É de quem? São de outros teólogos que mostram que não é possível dizer se Gênesis 1 ele foi escrito com uma linguagem literal ou com uma linguagem poética. Mas pode pegar qualquer um desses teólogos aí que você viu ele falando isso, ver se tem alguns deles que refuta a questão do homem. Do homem ter sido criado da forma como ele é. Não, mas eu acho que a questão é... Não é que... Eu acho que se Deus escolheu o processo de evolução para ser o processo da criação... Por que você é tão contra em pensar nisso? Porque a Bíblia deixa bem claro, Mateus, que Deus, para fazer o homem, ele tem todo um cuidado. Não, tudo bem, é diferente. Observa só, a diferença que tem quando Deus ele está fazendo, por exemplo, a separação da terra e da água. Ele apenas fala. Haja e houve lá a separação. Quando Deus está criando lá os luminares, é a mesma coisa. Deus fala. Quando Deus está criando os animais, Deus apenas fala. Agora, na criação do homem é diferente. Na criação do homem tem algo diferente. E é neste algo que nós temos que nos apegar. Porque quando a gente vê lá, Deus ele para tudo para criar o homem. Ele se volta para aquela criação dele. E a Bíblia deixa claro lá que ele forma do pó da terra lá o homem. Eu não acredito que Deus foi lá, pegou o barro e tal e fez. Ok, tudo bem, é um debate, cabe o debate aqui. Porque a mesma coisa, você vai querer considerar uma literal ou não. Entendeu? Calma aí, mas aí você tem o ponto de que Deus ele tem esse cuidado de pronunciar, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Literal, não é literal, etc. Ok, seu ponto de vista, respeito, não aceito. Aí, talvez é porque você tem a cabeça bem fechada para não mais um ponto, deixa eu falar só mais um ponto. Você que fala? Não, calma, você falou até agora. Mais um ponto. Deus, ele sopra, o que ele faz? O fôlego de vida em nós, não é? Para os outros animais, ele não fez isso. Olha o cuidado que Deus tem. Aí você fala, mas é evolução. Mas se é evolução, por que Deus teve todo esse cuidado? É literal. Não é literal. Ok. Por que a Bíblia não nos conta uma história diferente? Com relação ao homem. Por que nós não vemos debates entre teólogos, aí os teólogos que você fala que acha que não é literal, que é isso ou que é aquilo? Por que nós não vemos debate em relação à questão da criação do homem? No ponto de vista cristão. Claro, se a gente pegar um cientista lá e colocar um teólogo cristão, nós vamos ter divergência. Não. Peraí, porque você considerar cientista e um teólogo é diferente, porque... Sim, é diferente mesmo. Não é. É isso que eu tô falando. Não, mas não é que você está assumindo que todo cientista é ateu. Não. Então. Eu não falei isso. Exatamente. Você que está falando. Não, eu não falei isso. Mas se você pegar um cientista, ele sempre vai apontar para o lado da ciência. Se você pegar um cientista, lógico que ele sempre vai apontar para o lado da ciência. Ele vai querer provar sempre por... Então você acha que a ciência e a Bíblia não têm relação? Não falei isso também. Então, mas se um é diferente do outro, eles não estão relacionados. Não, é você que acha isso. Não, você falou que a ciência vai olhar para um ponto. Sim, a ciência vai olhar para um ponto. E a teologia vai olhar para um outro. Para um outro ponto, exatamente. Com relação à criação, sim. Com relação à criação? Sim. E por que você assume que eles vão divergir? É fácil, é só ver que... É só ver. Nós somos cristãos. Mas você acha que precisa divergir? Dependendo no que, sim. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque se a natureza é a revelação das obras de Deus e a Bíblia é a revelação de Deus, a revelação escrita de Deus,
as duas vão ser a mesma coisa, porque Deus ele não se contradiz, ele não ia fazer uma coisa na natureza e outra na Bíblia. Então, elas têm que seguir, elas têm que ser iguais, entendeu? Certo. Então, por isso que eu acho que a gente consegue chegar num ponto onde as coisas, não é batem a palavra certa, mas as coisas se assemelham, talvez seria a palavra certa. Mas você falou de duas coisas, natureza e Bíblia. Uhum. O ponto não está sendo esse. O ponto não está sendo esse. De natureza. Claro que a natureza é o resultado da criação de Deus. Eu sei, Nathan, só que o que eu falo, se a natureza mostra que houve um processo evolutivo, e a Bíblia, e você Então, quer ler a Bíblia sob a ótica de que não existe um processo evolutivo. Eu não falei isso. Você falou. Imagina, eu não falei isso. Você consegue ver um processo evolutivo da Bíblia? Claro que eu consigo. Eu expliquei, foi o que eu comecei falando. O ponto de evolução é justamente nesse sentido. Uma árvore, ela não deixou de ser árvore. Não, mas você está falando, para o humano você falou de evolução de conhecimento só. Mas o ser humano, para mim, ele foi criado dessa forma. Tudo bem. Agora, assim, se você acha que o ser humano, em algum momento, ele teve uma outra forma e tudo mais, ok, então, prova. Sabe? E assim, por que na Bíblia... Eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar, na verdade. Não. Porque... olha a Bíblia. A Bíblia não é... Estudar o que a ciência fala. Calma. Mas a ciência para provar muitas coisas, ela pesquisa na Bíblia. Então, assim, olha a Bíblia, é fácil. Olha a Bíblia, pega na Bíblia, lê ela de capa a capa e verifica lá na Bíblia alguma citação de alguma espécie desconhecida. Mas você acha que tudo que existe aqui no mundo tá explicado na Bíblia? Não. Sim. Não. Sim. Como não? Pode não estar revelado aos olhos nus, mas se nós nos debruçarmos na Bíblia, pesquisarmos, fizermos uma pesquisa dentro da Bíblia, nós vamos encontrar respostas para todas as nossas perguntas. Isso eu tenho claro para mim. Então tá bom. Por exemplo, Matheus, você conhece o oceano? Sim. Não, você não conhece o oceano. Você conhece a superfície, mas você nunca mergulhou, você não sabe quantas espécies tem lá dentro. Você não sabe quantas coisas tem lá dentro. Então, assim, para mim, o oceano é desconhecido. Para você também o oceano é desconhecido. Nós conhecemos a superfície ali em cima. E nós conhecemos algumas espécies que são catalogadas. Tem lá, né, os bichinhos lá, a baleia, o tubarão e tudo mais. Ali está catalogado. Ali nós conhecemos. Mas existem muitas espécies que, para nós, seres humanos, até hoje não foi revelado. Mas já está criado. Deus já criou. Agora, assim, o homem sempre foi homem. Ele sempre teve esse aspecto. Pode ser que a formação óssea, nós teve uma época que nós, seres humanos, nós crescemos mais por conta de alimentação, de N coisas. Tanto é que a estatura anterior, lá dos antepassados, não passava de 1,60 m, 1,65 m, se eu não me engano. Hoje nós temos homens aí com 2,30 m, 2,40 m e tudo mais. Temos lá a citação lá da Bíblia, né, lá em Gênesis, vamos lembrar lá dos gigantes, né? Nós temos gigantes já naquela época, mas a maioria das pessoas, elas tinham a sua estatura era mediana, todo mundo ali era mais ou menos, né, da mesma forma. Tanto é que quando eles procuravam homens formosos, né, homens bonitos, não só no aspecto, mas também no aspecto, no rosto e tudo, mas também no aspecto físico, eram aqueles que se sobressaíam. Então, existe uma evolução, e aí nesse sentido, por conta de alimentação, por conta de N coisas. Hoje nós temos mordomias que aquele povo não tinha. Mas o homem já nasceu homem. Ele já nasceu com essa estrutura. Eu acreditar que, não, foi com o tempo, passar do tempo, o homem ele foi adquirindo um novo formato. Antes o homem tinha, vou dar um exemplo, ele vai rir aqui que eu sei, mas o homem tinha 7 dedos na mão, aí Deus viu que estava errado, foi lá e não, vai evoluir, vai ter só 5 em cada mão. Isso eu não acredito.
sabe? Mudou totalmente, o aspecto físico mudou. Eu não acredito, sabe? Essas questões assim, tem que me provar de alguma forma que, sabe, a gente era uma coisa totalmente diferente do que nós somos hoje. Sim, eu vejo que, por exemplo, você não tem essa mente aberta para aceitar. Eu acho que você é bem crítico no sentido de não, é isso e ponto, acabou. Não. E no sentido assim, você mesmo disse da questão do oceano. Você então talvez tenha uma visão do que é o oceano na sua cabeça, mas talvez seja totalmente diferente porque você não conhece. Você não foi na profundidade. Sim. Da mesma forma, você pode ter essa visão de como foi a criação, mas na verdade é muito mais profundo e aí você tá preso nessa visão de é dessa forma e pronto, acabou. Não. Porque é o que eu sempre estou falando aqui na conversa. Se a Bíblia me contasse uma história diferente, eu acreditaria em algo diferente. Se a Bíblia contasse que aos poucos, né, os seres humanos foram passando por alterações genéticas, tal, até chegar no que nós somos hoje, etc. Se em algum momento algum teólogo cientista, que existem ótimos teólogos cientistas, para falar que não há contradição, né? Mas que existem teólogos cientistas. Você pega os teólogos cientistas, o que eles fazem? Eles analisam as escrituras e vê, peraí, isso aqui, esse ponto aqui é dessa forma, não é dessa forma? Então, porque nós não vemos. Os cientistas eles se declaram cristãos e adeptos à teoria da evolução. Por conta disso que eu estou te falando, nós não deixamos de evoluir. Tá, eu acho que assim, na verdade a gente não vai sair disso, e porque realmente a gente não tem embasamento suficiente para falar tudo que o evolucionismo fala. Porque talvez a nossa visão seja errada, igual você mesmo tinha a visão de que o homem veio do macaco e por que o macaco não vira homem hoje? Não, a ciência, a imagem que nós temos, tanto é que eu falei, um exemplo que a ciência nos dá, que é mostrado até nas escolas. Não, mas não fui eu que criei. Não, tudo bem, mas talvez você viu errado. Não. Tem lá a teoria da evolução, que a imagem que nós temos da teoria da evolução é justamente aquela. O animalzinho, o macaco lá, passou até chegar a nós, homens, hoje, da forma como nós somos. Então, isso para mim não é verdade, nunca vai ser verdade. O que eu acredito é que Deus, quando ele faz o homem, ele já faz com uma estrutura, a estrutura óssea, já da forma como nós somos e pronto. O que nós podemos evoluir, e aí sim, a questão da evolução é por conta de N fatores. Exatamente. Estatura, peso, peso, tem um monte de coisa. Isso nos modifica, a cor de pele, etc. Então, tudo isso é uma evolução. Você falar que não, porque até um tempo atrás, ainda existe, se não me engano, aqui no Brasil mesmo, tem tribos indígenas que eles não falam, eles só falam a língua que eles conhecem lá, não falam uma outra língua, não falam o português nosso. Então, eles, um dia, quando eles estiverem em contato, eles vão evoluir para aprender uma língua. É uma evolução. Você falar que não é uma evolução, é uma evolução. Mas ele não vai. Porque ele é índio, ele não é da mesma espécie, da mesma espécie que eu. Ele não é homem. O índio lá não é homem. Lógico que é. Ele foi feito homem. Ele tem a mesma estrutura que eu tenho. Então nós precisamos entender isso. Agora, se quiser achar algo diferente, ok. Eu acho que cabe a gente fazer até uma pesquisa rasa aí nesse sentido, mas para mim, com relação à criação, principalmente do homem, pode vir com qualquer outra teoria, com qualquer outra questão que para mim não tem explicação, porque se a Bíblia ela fala isso, como que eu posso refutar a Bíblia? Não é refutar, Sim, não é. Enfim, acho que a gente pode terminar por aqui. Não vamos terminar, não é isso. Eu acho que assim, em momento algum eu estou refutando a Bíblia. Eu não digo que, nossa, se o homem ele passou por um processo evolutivo e ele não tinha essa conformação antes. Eu estou falando se, porque igual eu disse no começo, eu não tenho conhecimento
total do que a teoria da evolução diz. Então eu tenho um conhecimento talvez muito parcial e talvez errado, e talvez eu tenha essa visão por ter um conhecimento errado do que é evolução. Não sei. Ele diz que eu preciso estudar, mas para mim isso não isso não deixa inválido, isso não muda o fato de que se Deus escolheu fazer o homem dessa forma, ele continua sendo soberano e o homem continua sendo o quão especial Deus quis que ele fosse. Não, se você for pensar de um ponto diferente, não. Não necessariamente, porque se Deus escolheu essa forma de que o homem surgisse, o homem continua sendo o único não sei se é consciência a palavra certa, mas nós somos o único ser racional. Exatamente. Então, o quão especial a gente é, porque nenhum dos outros animais tem isso que a gente tem. Ok, mas por que precisaríamos passar por um processo de evolução? Porque se Deus quis essa forma, ok. Por que pra você ser especial? Nossa, não, ele teve que ser criado totalmente separado, totalmente diferente. Não, eu acho que assim, você pode fazer uma coisa muito especial de algo que você já tem. E como que você justifica, então, o relacionamento que Deus tinha com Adão? Se Adão, então, precisava passar por um processo de evolução. Ou então Adão já é o homem como nós somos? Sim. Então, sim. Mas então, então vamos lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, o que você está querendo dizer é que antes de Adão, houve uma outra, uma outra espécie. Talvez, é isso. Eu não tô falando que, nossa, Adão era algo totalmente diferente. Adão era um macaco e as coisas foram... Não, de forma alguma. A minha questão é, entre o dia 1 e o dia 6, que foi a criação completa, não foram nossa, os 6 dias aqui e pá, surgiu do nada. Não, as coisas foram evoluindo e... Dá licença, pode ir falando aí. E... Pode falar. Quando Deus fala que ele criou o homem... essa criação foi pelo processo evolutivo, entendeu? Então não foram 6 dias literais, foi um período de milhões e milhões, talvez acho que bilhões, porque vocês falam que a Terra tem bilhões de anos, né? Então é justamente isso que eu acho que o processo evolutivo se deu antes da criação, antes do estabelecimento de Adão, o primeiro ser humano. Ok. Eu fui pegar minha Bíblia ali rapidinho, porque eu acho que agora a gente chegou num ponto que cabe entrar com a Bíblia, para que a gente não fique nas nossas palavras. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, ou seja, os peixes do mar já tinham sido criados. Sobre as aves dos céus, que também já haviam sido criadas. Sobre os animais domésticos, que também já haviam sido criados. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, todos esses seres já haviam sido criados. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 4 diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, presta atenção aqui. Não havia homem para lavrar o solo. Ok? Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, assim... Não existia nenhuma espécie semelhante ao homem, nenhuma espécie. Então, essa teoria da evolução não cabe ao homem. Pode servir para os outros seres, mas para o homem não, porque a Bíblia ela deixa bem claro: não havia um homem sequer para lavrar o solo. A Bíblia está falando. Tá, não, tudo bem. E aí Deus faz o homem à sua imagem e semelhança e sopra sobre a sua narina.
E daí depois é quando Deus dá ordem, então, para o homem, dar nome aos animais, cuidar de todas aquelas coisas lá. Então, nós vemos aqui algo ímpar com relação à criação do homem. É por isso que eu falo, a ciência ela pode ter explicação, ela pode refutar qualquer outra coisa aqui com o processo... Pode pegar? Pode. Com o processo de criação dos demais seres. Claro que passa por evolução. Nós vemos isso nos nossos dias mesmo. Existem espécies novas sendo descobertas, ou até mesmo, dependendo do cruzamento entre raças e tudo, você tem um novo animal. Mas para o homem, não. Esse é o ponto. Não existia nenhum outro ser semelhante ao homem. Deus cria o homem da forma como ele é. Por mais que haja um pensamento diferente, por mais que haja algo contrário a isso, desculpa. A Bíblia me conta esta história. E é nessa história que eu me afirmo. Ah, não é literal, é não sei o quê. Ok, mas eu me firmo nessas palavras. Se tem uma prova contrária, onde está? Onde está? É isso. Mas para a criação do homem, deixa bem claro, não havia nada semelhante a nós, seres humanos. Então, esse é o ponto. Entendeu? Agora, se você acha que tem algo diferente, claro, é aquilo. Não sou dono da verdade, eu apenas acredito que a Bíblia me fala. Eu acho que isso, na verdade, não implica em nada. Porque, assim, eu acho que a base, a essência... nossa, é a mesma. Deus é soberano e Deus foi quem criou. Sim. E isso não invalida... não é que, tipo, eu vou ter algum problema por pensar dessa forma e você outra. São pontos de vista diferentes. Uhum. E eu acho que o legal, assim, e na verdade a essência da gente lembrar é isso. O importante é que Deus criou. A forma como Ele criou, talvez eu pense de uma forma, você pense de outra. E uma curiosidade que eu tava vendo aqui. Qual foi a ordem da criação narrada em Gênesis 1? No primeiro dia, aqui ó, a terra porém, vamos ler inteiro. Pode. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, no primeiro dia. Então, no primeiro dia, o que Deus criou? A luz e as trevas. Separação da luz e das trevas. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, segundo dia... céu. Separação das águas, o céu e a terra. Tá. Disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca se chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Então, já no terceiro dia, Deus separa a terra do mar e cria as vegetações. As vegetações, isso. Certo. Cadê que eu sempre me perco? Aqui. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Disse Deus também, povoem as águas dos enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus.
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então aqui a gente já vê os animais sendo criados, e depois... Só um parênteses aí, se você olhar, por isso que eu falo a questão deu exemplo lá da questão do oceano, porque você vê, existem espécies lá no oceano, né, nos mares, que Deus simplesmente falou: se multiplica aí, então eu não sei o que tem lá. Não, tudo bem. Mas segundo a ordem que a gente está vendo aqui, cada coisa foi criada em um dia, certo? Sim. E nem entrar na questão de literal, não. Tipo, foi essa ordem, certo? Primeiro isso, segundo isso, isso e isso. Ok. E aí, por último, ele vem e faz o homem. Ele diz, igual você leu aqui no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Beleza. Então a gente vê que o homem foi criado por último. Tudo que tinha antes já tinha sido criado. Certo? Certo. Porque aqui no 2, no capítulo 2, então, a gente lê aqui: essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Apontando para Gênesis 1. Tá. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Ok. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o sol. Então, como que todas as plantas já tinham sido criadas, e aqui ele diz que na Gênesis que não havia nenhuma planta antes do surgimento do homem, porque não havia homem para lavrar. Vou te explicar o porquê. O capítulo 2 de Gênesis, tá, é um detalhamento da criação do homem. Ele aponta especificamente para a criação do homem. Mas isso não quer dizer que Gênesis capítulo 2 está refutando o que está em Gênesis capítulo 1. Não é isso. O que Gênesis 2 está fazendo é contando detalhes da criação do homem. Esse processo entre o dia 1º e o dia 6, onde tem lá a separação das águas, a separação das trevas em luz, tudo mais, todo esse processo de Gênesis, do dia 1 ao dia 6, que é a criação do homem, nesse processo, você concorda comigo que se a gente for pegar por dia, né, 24 horas conforme nós conhecemos, não brota nada em 6 dias. Em um dia, né? Porque ele criou todas as plantas no mesmo dia. Então, assim, o capítulo 2 de Gênesis é um detalhamento da criação do homem citado em Gênesis, lá, Gênesis capítulo 1. É um detalhamento. Mas o que vale a atenção nossa é com relação ao que Deus fala a respeito do ser homem, né, da espécie humana. Não existia nenhum. Porque aí o que você está querendo dizer, se é que eu entendi assim, pode ser que eu tenha entendido errado, é que de Gênesis 1 a Gênesis 2, houve algum intercurso, houve alguma situação lá, que se perdeu todo esse processo da criação de Gênesis 1, e aí quando ele relata lá em Gênesis 2, esse é o Gênesis, observa que... Não foi isso que eu quis dizer, de forma alguma. O que eu quis dizer é que, pra mim, você falou assim, não, se a Bíblia tá falando isso, e eu, em momento algum disse que o Gênesis 2 está refutando o capítulo 2 está refutando o capítulo 1. Não, em momento algum disse isso. A questão que pra mim talvez fica tão preso nisso achando que é literal, e foi dessa forma porque tá com essas palavras e foi assim, e porque tá escrito assim que a gente não pode fechar a cabeça e falar assim, não, então se foi aqui, eu tenho que entender que foi totalmente separado e não pode ter sido nenhum processo de evolução e não, porque tá escrito assim, entendeu? O que eu quis dizer é isso. De forma alguma eu tô contradizendo uma coisa a outra. Eu tô falando que talvez, se a gente ler assim, por essa leitura superficial, a gente pode ter essa visão de, não, tá escrito assim, então pode vir falar o que for, eu não acredito. Talvez a gente ler e interpretar literalmente
com essas palavras dessa forma, é a nossa interpretação que está errada. Então o problema está sobre a ótica que a gente está lendo e não sobre o processo da criação. Não, mas mesmo sendo uma outra ótica e tudo, o que eu estou te falando é que em momento nenhum, você vê a Bíblia contando uma outra história, ou então os estudiosos da Bíblia, os teólogos e tudo, eles não contam uma outra história com relação à criação do homem. Não contam uma outra história com relação à criação do homem. Você não vê isso em livro algum de qualquer teólogo, falando sobre uma forma diferente do homem ter sido criado. De uma evolução, não sei qual justificativa daria para isso. Mas o que a Bíblia deixa bem claro para mim, tanto em Gênesis capítulo 1 quanto em Gênesis capítulo 2, é que o homem foi criado dessa forma, já como ele é. Tudo bem. Entendeu? Assim, por mais que exista uma relutância, por mais que exista uma outra forma de pensar, uma outra forma de querer justificar um outro jeito de ter sido criado, mas para mim a Bíblia deixa bem claro, não havia nada semelhante a nós. Não havia nem um ser semelhante ao homem. Não existia. Tanto é que Deus ele cria a mulher justamente porque não existia entre as espécies nada que pudesse suprir a necessidade do homem. Porque então Deus não criaria a mulher, não teria necessidade de criar a mulher. É Deus que vê essa necessidade no homem e fala assim, olha, sabe, as coisas aqui tá tudo fluindo muito bem aqui, as outras espécies, tá tudo certinho, mas sabe, tá faltando alguma coisa pro homem. Deus sendo soberano e tudo mais, né, poderia, sabe, fazer de qualquer outra forma, mas não, Deus ele tem um cuidado, mas isso não pode ser lido dessa forma, tem que ser interpretado de outro jeito, tem que ser entendido de outra maneira. Ok, me conta outra história. Não, eu acho que entendeu? A gente cai no Me conta outra história. Talvez seja uma visão limitada que a gente tem, talvez a gente estejamos usando argumentos, principalmente eu, né, que trouxe os argumentos que eu penso voltado mais para a ciência. Talvez não sejam os argumentos certos que eu esteja usando e por isso eu esteja talvez interpretando isso de uma outra forma, talvez usando os argumentos corretos que a evolução em si traz, talvez seja possível encaixar com o que a Bíblia descreve. Então, mas é fácil, é só a gente continua a gente vamos fazer uma pesquisa e aí a gente dá tempo. E aí assim, vocês aí nos ajudem nesse sentido também, o que vocês concordam ou discordam com os nossos pontos de vista, coloca aí no comentário, coloca aí no grupo mesmo. Sim. Assim, a gente aquilo que a gente falou desde o início, isso aqui é um bate-papo, é um lugar para a gente poder trazer aquilo que paira na nossa mente para a gente expor mesmo e tentar da melhor forma possível chegar num consenso. Porque aqui, né? Não, acredito, existe só uma verdade. Tudo entendeu? Bem. Assim, por mais que a gente viva aí na pós-modernidade, onde tudo é relativo, né? Nada tem o seu valor absoluto, mas a verdade ela nunca torna-se uma mentira. Assim como o contrário também não é verdadeiro. Com essa discussão a gente não vai conseguir chegar à verdade. Talvez a gente precisaria de um estudo muito profundo para a gente conseguir. Mas vamos nos esforçar nesse sentido. Sim. Uma vez que a gente abriu esse debate com relação ao ser humano, porque aqui a grande celeuma aqui, o grande debate está sendo com relação à criação do homem. As demais coisas a gente já até meio que concorda, mas a questão do homem é que eu não consigo acreditar num evolucionismo, uma evolução, alguma coisa nesse sentido. Para mim, Deus já nos fez desta forma aqui como nós somos. Então, vou procurar argumentos, claro, que consiga defender esse ponto, mas para mim está claro aqui. Né? Para mim, o que a Bíblia diz aqui está claro. Então, por mais que é literal, não é literal, ok. Então, eu vou me debruçar nesse sentido, eu vou ter a Bíblia como a minha base, e aí você fica livre para poder achar as suas
os seus argumentos, os seus pontos, para que a gente possa esclarecer também esse assunto, porque eu acredito que a gente trouxe um grande questionamento para os irmãos, e essa é a nossa intenção mesmo, para fazer você pensar, tá? Então, eu acredito que, para mim, o homem ele foi criado dessa forma, aqui ó, Bíblia, tá aqui na Bíblia e tudo mais. Não é que eu refuto a ciência, mas eu acredito que a ciência ela não tem a verdade absoluta das coisas. Nós vemos a ciência se contradizendo com o decorrer dos anos. Mas a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia ela não se contradiz. Nós podemos ter problemas de tradução, nós podemos ter problemas de escrita, nós podemos ter alguns problemas. Mas a Bíblia ela não se contradiz. E é nisso que eu me apego. Nós podemos, aqui mesmo, na própria Bíblia, nós vemos em algumas citações, alguns textos, né? Por exemplo, um conta lá que é 4.000 soldados, o outro conta que é 400 soldados, alguma coisa nesse sentido assim, mas não é que a Bíblia se contradiz. É que a tradução, a forma como foram traduzir, e aí as pessoas que traduziam, elas comeram bola em algum momento ali. Mas a Bíblia, ela é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. Então, eu tenho a Bíblia como base. E eu vou partir da Bíblia, vou me debruçar em cima do texto lá de Gênesis, óbvio, vou ficar ali preso em Gênesis, e eu quero entender essa questão do homem. Até porque se eu evoluir, eu quero evoluir mais. Quero evoluir mais. Mas, por exemplo, vou voltar um pouquinho. Eu conheci pouco do meu avô. Bem pouquinho do meu avô. Depois, eu conheci meu pai. E agora eu tenho uma filha, eu conheço minha filha. E eu vejo assim, se eu partir do meu avô para minha filha, a minha filha evoluiu. Minha filha ela faz coisas que eu não fazia. Então até comparando o que a minha filha faz comigo, poxa, ela evoluiu. Sabe? Hoje a gente pode pegar mesmo, as criancinhas acabam de nascer, se você der um celular para ela na mão, ela já sabe entrar no WhatsApp. Ela já sabe assistir os YouTubes da vida. Então... Eu acho que é um ponto de evolução diferente, né? Independente do seu avô e a Vale, todos eram seres humanos. Partimos do... Então... Não, tudo bem. Você está comparando evolução de pensamento que não tem nada a ver com o processo evolutivo. Exatamente, é isso que eu estou te falando. É que você usa um argumento para não é que eu uso, não é que eu uso um argumento. Porque meu avô que viveu lá há sei lá quantos anos atrás... Ele é da mesma forma que eu sou. Ele tinha 2 pés, 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça, 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, um nariz. A forma é a mesma. Que as pessoas e os seres mudaram de forma a cada 20 anos. Por isso que são milhares de anos. Não é 20 anos. Não foram 20 anos. Do meu avô, pra mim, tem mais de 20 anos. Mas tem milhares? Não tem milhares, mas... Mas em um processo longo, é comprovado que existiram adaptações no corpo, entendeu? Pelo menos eu vejo assim. Então, enfim, eu acho que talvez a gente tenha até fugido um pouquinho Eu acredito que sim. Do escopo, né? Assim, se a gente for lembrar o que a gente aprendeu na nossa aula, e eu acredito que a gente tem a essência sendo igual. Deus foi o Criador, e a gente vê que em tudo ele foi perfeito. Se a gente olhar para uma planta, para um animal, para a natureza, a gente vê o quão perfeito Deus é. E eu acho que isso deve ser um motivo para que nós paremos e refletamos? Que nós possamos refletir ao longo dos nossos dias sobre a perfeição de Deus e louvá-lo porque ele é perfeito. E aí, esse assunto que a gente entrou, que acho que acabou tomando o vídeo todo, é um mero detalhe que não anula em nada, pelo menos ao meu ver, não anula em nada a perfeição de Deus. Eu acho que talvez sejam só formas que nós estamos interpretando um processo, mas o principal tanto eu quanto você acreditamos que foi Deus quem criou tudo que existe aqui na Terra. Então, Deus, ele é criador. Assim como nós vimos na primeira aula que Deus, ele é... Nossa, me fugiu o tema da primeira aula. Já tô com a aula 3 na cabeça. Mas nós estamos estudando os atributos de Deus, então esse é mais um atributo de Deus. Deus, ele é criador. Na primeira aula nós vimos que Deus, ele é eterno e único, né? Único e eterno.
E na aula de hoje, na conversa da aula de hoje, nós vimos que Deus ele é criador. E essa é a proposta da nossa lição. A cada semana descobrirmos novos atributos de Deus para conhecê-lo melhor. Então, pelo menos da minha parte, eu acho que o importante é isso. Eu acho que se isso não, na verdade, se isso não é interesse, se isso não te afeta em nada, eu acho que você pode ficar bem tranquilo quanto a isso. É que isso pelo menos me instiga. Então, que a gente possa, ao longo dos nossos dias, perceber e pedir a sabedoria de Deus para observarmos todos os seus atributos e conhecê-lo melhor. Certo? Da minha parte era isso. Acredito que sim. Obviamente que Deus é o Criador. Sim. Isso eu também não tenho dúvidas. Para mim, nada do que foi feito poderia ser aleatoriamente formado. Só um Criador com uma mentalidade perfeita e com todo o poder do mundo conseguiria fazer isso. E eu acredito assim, da mesma forma que Deus é o Criador, nós precisamos compreender a mente criativa de Deus em relação a tudo que nós conhecemos referente ao universo, todas as coisas, os seres viventes e tudo, incluindo nós, seres humanos. Mas nós não podemos deixar passar desapercebido a relação de Deus com o homem. Deus ele teve um cuidado especial na nossa criação. Nossa criação agora é ser humano. Deus ele volta a sua atenção para nós e nós vemos no decorrer da história o porquê disso. Tá? Acredito que o objetivo desse vídeo ele foi alcançado, que é justamente nos tirar da zona de conforto, daquilo que nós sempre ouvimos, da forma como nós aprendemos, e fazer com que a nossa mente ela seja aberta para uma outra ótica, para uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver as coisas, e assim, juntos, fazendo aquele exercício junto, né, poder analisar as coisas e realmente chegar num consenso. Como eu estava falando para o Matheus, né? A verdade, ela vai ser verdade, ela não é por conta do decorrer dos anos que essa verdade ela vai ser uma mentira. A verdade ela é absoluta. Então, como eu disse, eu me apoio na Bíblia sim, eu me apoio no que diz lá em Gênesis sim, a respeito da nossa criação. Mas eu não posso negar que, por exemplo, nos nossos tempos existem coisas que não haviam nos tempos passados. E isso o homem, ele criou, né? Deus nos deu também a parte criativa dele, nós herdamos isso de Deus. Então hoje nós conseguimos moldar novas coisas com aquilo que Deus nos deu, porque nós temos uma ciência, nós temos uma consciência, nós temos um raciocínio, nós fomos projetados de forma diferente. Então as nossas máquinas evoluíram, as coisas do nosso cotidiano evoluíram. Mas o ser humano, o homem, ele nasceu dessa forma. Ele já nasceu um ser pensante, um ser que raciocina. Tanto é que vamos lá para o Jardim do Éden, o homem, quando ele toma consciência ali do bem e do mal, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus, justamente por saber que ele tinha feito algo que não era para ter sido feito. Então já existia consciência, já existia uma forma de pensar. Claro que a mente talvez não estivesse evoluída, tanto é que nós não usamos acho que nem 10% da nossa mente, né? A gente usa. São poucas as pessoas que usam mais que isso da mente. Então, você imagina, se nós usássemos todo o potencial da nossa mente, quantas coisas nós conseguiríamos fazer e tudo mais. Então, eu acredito que nós, como seres humanos, nós vamos evoluir nesse sentido do conhecimento, no sentido da ciência, né, que nós temos tanto falado aqui. Mas no aspecto humano, de ser, sabe, físico, eu não acredito que houve grandes mudanças. Mas, claro, como a gente falou, a gente vai pesquisar sobre isso, até porque a gente acredito que a gente despertou isso em vocês também. Nos ajuda aí, sim, tá? Sim. Põe seu comentário aqui no
no YouTube, no grupo lá da EBD e tudo mais. E assim, em momento algum, pode ficar tranquilo, tá? Em momento algum eu fiquei magoado com o Matheus, espero que também... Eu fiquei muito... sabe? muito a gente sempre tem, fora das câmeras aqui, a gente também tem esses diálogos e essa era a nossa intenção com esses bate-papos, tá bom? Em momento algum é tentar trazer discórdia também. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É sempre trazer o conhecimento pra gente pensar. Então, se eu estiver pensando errado, eu acho que isso serve para me tirar dessa zona de conforto, para que eu estude, para que nós possamos juntos chegar e talvez vocês trazerem esclarecimento a mim, ou então, quem sabe, eu trazer esclarecimento a vocês. Claro. Então, eu, né, olha só, com outras pessoas que pensam da mesma forma que eu, né, de forma alguma eu me coloco como soberano. E só para finalizar, minha última fala eu concordo com você quando você disse que Deus criou o ser humano e ele tem um propósito para cada coisa que ele criou no mundo. E nós só poderemos descobrir o propósito que Deus tem para nós nos relacionando com ele. Então, fica a chave, né? Que nós possamos louvar a Deus por ele ser o nosso Criador e nos relacionarmos diariamente com ele para descobrirmos qual o propósito que ele tem para as nossas vidas. Sem dúvida, é isso mesmo. Então tá bom, pessoal. Irmãos, muito obrigado aí pela atenção de vocês, que Deus abençoe cada um. Chegou a nossa diretora aqui do estúdio. Ela veio aqui para dar um tchauzinho. Dá um tchauzinho lá pro pessoal, filha. Agradece eles aí. Obrigado, parabéns. Mais um da gente. Isso aí, fala para se inscrever no nosso canal. É isso, pessoal. Se inscreve no canal da EBD, fala. EBD. Se inscreve no canal da EBD. E, pessoal, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe e espero que tenha sido bom para você. E, por favor, participe aqui com a gente para que nós possamos juntos interagir melhor. É isso aí. E a gente conta com a colaboração de vocês aí, também divulgando o nosso canal para que a gente consiga atingir um número maior de inscritos para poder conseguir personalizar algumas coisas mais, melhorar a ferramenta aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe.